Hoje estaremos reagindo ao Chuck Seal novamente. Por quê? Porque eu adoro esse cara, né? Como vocês já sabem. Eu já falei em alguns outros reacts que eu fiz dele, que eu adoro os vídeos dele. Eu acho uns vídeos muito divertidos, vídeos explicativos. Esse tipo de vídeo eu amo qualquer. Se você é um youtuber que faz vídeo tipo mini documentário desse jeito, eu amo você automaticamente, né? Então eu já amo o Chuck Seal, gente. E esse novo YouTube é muito feio, cara. Olha isso, comentário aqui na direita. Muito feio, muito feio. Bom, vamos começar. O iceberg dos jogos perdidos barra cancelados. Chuck Seal. Eu vou deixar o like porque eu sei que vai ser bom o vídeo. Vamos lá. Só não sei se tá baixo. Antes de começar o vídeo, eu quero recomendar pra vocês o Honeygain. Eu já fiz E propaganda pra eles duas propaganda, vezes gente. e eu posso garantir que são confiáveis e seguros. Eu já tô usando ele há meses e já consegui uma boa grana lá. Enfim, o Eu não Honeygain é sei uma se eu pulo plataforma ou que se vai eu te dar deixo. Vou dinheiro deixar. simplesmente por usar a internet, sem nenhum esforço. É só deixar em segundo plano com o app rodando. Mas claro, dinheiro não vem tão fácil assim, vocês não vão ficar milionáários do dia pra noite. Ah, isso Isso é só óbvio, uma né? renda passiva, mas com o tempo dá pra acumular uma grana pra pagar Netflix, Spotify e essas coisas assim mais simples. E se você já quiser começar com Interessante. uma grana, clica aí no primeiro link da descrição e cria uma conta que vocês já vão começar com $5. E eles dão Ó, suporte pra Mac, Windows, Android, iOS. Então sim, você que tá no celular vai poder baixar. E pra vocês retirarem o dinheiro, vocês vão precisar de $20. E considerando que com o meu link você já começa com 5, já é um bom início. é um bom Enfim, o início. app é de graça e não custa nada, é só deixar lá acumulando com o tempo, você só tem a ganhar. O link vai estar aí na descrição e no comentário fixado. Ó, na descrição e no comentário fixado do canal dele, tá bom? Não aqui. Próximo vídeo de iceberg. Daí tu promete fazer live? Ó, gente, Jogos, prometer eles eu fazem não, parte das nossas não posso vidas. Desde o Noia prometer. que joga FIFA até a pessoa que passa Essa foto, peraí. Jogos, eles fazem parte das nossas vidas. Desde o Noia que joga FIFA até a pessoa que passa 90% do dia jogando e não tem vida social. Eu Enfim, por também. ser um mercado gigante que já tem mais de 50 anos, eu já vou falar sobre jogos perdidos ou cancelados. Jogos que quase vieram pra gente. Ou que vieram, mas foram perdidos por motivos diversos. E pra quem não sabe como funciona um iceberg, é basicamente, no topo teremos jogos cancelados mais famosos, e quanto mais fundo vamos, mais Mega Man Legends 3, esse aí é clássico. Final Fantasy 64, já ouvi falar. Deixa eu ver. Mario's Wacky World? desconhecidos e bizarros ficam eles. Aham, Super Mario Wacky World, não conheço. Dragon Ball Z VR? Envolvendo Hã? coisas bem pesadas, eu diria. Vocês- Como é que joga um Dragon Ball VR, mano? Imagina você vai jogar um Dragon Ball VR lá. Aliás, principalmente o fundo do iceberg, ele é bem pesado, pra ser sincero. Então, se você for muito novo ou muito sensível a essas coisas, eu recomendo que você não assista, mas vai pela sua própria conta e risco. Mas antes de começar o vídeo, me sigam no Twitter e entrem no meu servidor do Discord, os links vão estar na descrição. E eu também percebi que uma grande porcentagem de vocês que me assistem não são inscritos do canal, então É, vocês também aí que me assistem. Eu tô sabendo que vocês também não andam muito inscritos no meu canal. Valeu pelo follow, Thomas. se você gostar do conteúdo, considere se inscrever. É de graça e vai me ajudar muito. Enfim, chega de enrolação e bora pro vídeo. Vamos lá, agora começa de verdade, né? Ó a música do Bully. Half-Life 2, episódio 3. O primeiro Half-Life foi Não conheço nada de Half-Life. Nunca vi, nunca joguei. lançado em 1998 para PC. É um jogo Caraca, de tão tiro em velho primeira assim? pessoa com temáticas de ficção científica feito na Source Engine, desenvolvida pela Valve. Pela premissa e pela criatividade, o jogo Oxe, eu não explodiu sabia e foi que um era tão sucesso velho. tremendo. Vendo isso, a Valve, que não é boba nem nada, lançou uma sequência, o Half-Life 2, que seria separada em 3 episódios. Em 2004 seria lançado o primeiro episódio, em 2007 o segundo episódio, e o terceiro, bom, a gente não tem nada do terceiro ainda. Ele foi anunciado e já está quase 15 anos sem nada sobre ele. Gabe, o chefe da Valve, Provavelmente nunca mais iremos ver ele. E aí, cara do ruim, tudo bom? Como é que você vai? Seja bem-vindo. disse que entendia a frustração dos fãs, mas a empresa realmente enfrentava problemas na época, já que eles tinham que sustentar jogos como CSGO, Dota 2 e TF2. Então a equipe ficava Dá com de pouco entender. tempo para desenvolver o jogo. E conforme o tempo foi passando, cada vez mais se tornava menos lucrativo lançar o episódio 3, já que se tratava de gráficos e uma engine antiga. E a Valve então não daria mais continuidade a esse episódio. E assim com o desenvolvimento da Source 2, a nova engine da Valve, eles lançaram Half-Life Alyx para tentar dar continuidade à série. E pelo visto tá dando bem certo. O jogo ficou bom mesmo. É? Mas nunca mais ouvimos falar sobre o episódio 3 do Half-Life 2, infelizmente. Alguém já jogou esse Half-Life Alyx? Félix?
Star Fox para SNES. Star Fox é um jogo fantástico, aposto que muitos de vocês se lembram do Star Fox 64. E se você não jogou ainda, baixa uma ROM aí e joga. Ou se tiver o console... Star Fox 64? Não é o mesmo do Super Nintendo? Acho que é... Deixa eu ver. Eu tô tentando me lembrar. Era Star Fox. Não era um lá que era meio 3D pro Super Nintendo? Meio Birulebe o jogo? Sei lá, parece estranho, porque tipo, parece que vai dar uma epilepsia nervosa. Sei lá. Eu acho que é. Pior que eu não vou pesquisar, porque, né? console compra o original mesmo. Enfim, o primeiro Star Fox foi lançado em 1993, e nesse mesmo ano a Nintendo começou a produzir o Star Fox 2 para os É. SNES, mas ele foi cancelado quando estava 95% pronto. Mas por quê? Bom, com os melhores hardwares que viriam pro PS1 e pro Sega Saturn, a Nintendo ficou com receio do jogo flopar e ir tudo por água abaixo. Então eles não lançaram o jogo. Porém, como ele já estava quase pronto, Ih, falou, Zorf. algumas ROMs dele foram vazadas e foi possível jogá-lo por emuladores. Uhum. Mas em 2017, com o lançamento do SNES Classic Edition, É o que eu ia falar. Eles botaram nesses NES aí. surpreendentemente para os fãs, o Star Fox 2 foi lançado oficialmente. Sem contar que, por mais que seja um jogo ultrapassado, na época ele era incrível e inovador, que até inspirou o Star Fox 64, um dos títulos mais incríveis da série. Então, tecnicamente, esse é um jogo cancelado, Eu não conheço mas esse daí do que 64. não necessariamente foi cancelado, até porque ele foi lançado depois. Enfim, eu não sei se ele se enquadra muito nesse iceberg. Sonic Extreme. Eu acho que se encaixa assim. Meio que ele foi perdido, né? Como tá no título. Perdidos barra cancelados. Foi um jogo perdido, mas que depois voltou. À tona, assim. Esse seria outro jogo do Ouriço Azul que corre. E esse seria o primeiro jogo 3D da Nossa. série, num estilo meio parecido com os jogos de 64. Ele provavelmente competiria com O Sonic tá bonitinho, mas o fundo tá muito feio. Mario 64. O fundo e o cenário. E ele sairia pro Sega Saturn, mas foi cancelado em 1997, Nossa. já que o jogo ele tava com inúmeros problemas. Tinha até casos que ele rodava 5 FPS, literalmente Nossa! 5 frames por segundo. Além dele ter tido um port rushado pro PC e pro console. E o jogo em si tinha duas engines principais, uma pro jogo e outra pras batalhas Olha que bizarra essa câmera. com os bosses. Mas os executivos da SEGA gostaram da engine dos bosses e pediram pra aplicar ela no jogo inteiro. E essa engine era parecida com outro jogo do Sonic, o Sonic Team's Night into Dreams. Não e conheço. assim a equipe pegou a Source Code O Zorf que deve conhecer, né? Mas agora ele foi embora. do Sonic Knight. Porém, um dos criadores do Sonic, o Yuji Naka, pediu pra pararem de usar essa source code. Ele até ameaçou de sair da empresa caso não fizessem isso. E Ô, com louco. todo esse caos, o jogo foi cancelado. Já eram 3 anos de desenvolvimento e só dava prejuízo. E por esse jogo, que seria o principal do console não ter saído, dizem que foi um dos principais motivos pro fracasso do Sega Saturn. Isso foi como se a Nintendo não tivesse lançado Mario 64 pro Nintendo 64. Seria um desastre também. Acho Ok. Verdade. que deu pra pegar a ideia. Pocket Monsters RPG. Esse seria um jogo pro Nintendo 64 DD. Eu já falei sobre Nossa, muito. Olha o trambolho, mano. DD várias outras vezes aqui no canal, mas pra quem não sabe o que é, resumindo muito mesmo, seria uma extensão de Disk Drive pro Nintendo 64, que assim lançaria novos jogos e, entre aspas, DLCs para jogos e o modo online. Enfim, ele foi lançado, mas Sonic. pela demora e pelo atraso, ele só saiu no Japão e fracassou. Então vários jogos dele nunca saíram, por exemplo, o Mario 64 Multiplayer e até mesmo o Pocket Monsters RPG. Então tá, já sabemos o porquê ele não saiu, mas como seria o jogo? Ele era bom, ruim? Bom, na verdade a gente não tem nenhum detalhe sobre esse jogo. Nunca nem vimos como ele seria. Ele foi anunciado em 1997 e assim que foi Nossa. cancelado, um dos devs da Game Freak disse que nenhum jogo de Pokémon RPG deveria sair para um console de mesa. Outro motivo para cancelar o game. E eu concordo bastante, eu acho que um Pokémon de RPG em um console de mesa seria bem ruim, sinceramente. Pior que é, né? Eu acho que Pokémon realmente confirma. Ok, eu concordo com ele. Pokémon ficaria meio estranho mesmo em console de mesa. Até em PC, né? Se bem que PC é meio que um console de mesa, então, né? Tipo, em celular, Game Boy, essas coisas, show de bola. Ó. Tem um... Conker's Other Bad Day. Conker's Bad Fur Ah, Day. a continuação do Conquer. Eu não lembro quem que eu vi falando sobre esse jogo. Mas eu sei que eu já vi alguém falando, muito coisa. Bizarro. Era aquele jogo bizarro, com palavrão, sangue, coisas bem bizarras, eu acho. Inclusive, eu tenho medo. Eu já pensei em trazer esse jogo no Tamo Jogando, só que eu tenho medo, porque teve uma vez que eu já vi uma cena lá do bichinho que explode e eu quase vomitei. Então, tipo, eu tenho muito medo de
jogar esse jogo e, sei lá, passar mal, qualquer coisa assim. Sei lá, sabe? Eu tenho dessas, sabe? Você não vai botar isso, né, Tio? Essa cena aqui. Pode, gente? Ó. Que isso? Alô, galera. Alô. Alô, tudo bom? Bem, o Conker's Other Bad Days seria uma sequência que viria para o GameCube, mas foi cancelada após a Microsoft comprar ele e fazer um port para Xbox. Valeu, Microsoft. Mas a gente tem alguns Maldito. detalhes sobre a premissa do jogo. Segundo a wiki dele, seria mais ou menos assim. Ó, é essa cena aqui, ó. Teria seguido a gestão mal sucedida Mano, como rei, salve, e gasta salve, todo Zor. seu dinheiro em cerveja, prostitutas e festas. Eventualmente, ele é lançado na prisão e seu objetivo é escapar da torre mais alta do castelo. Aí, ó, tipo. Banjo Tree. Com o sucesso de Banjo-Kazooie e Banjo-Tooie, era planejado Esse aqui também. É o mesmo gráfico, a mesma coisa. Parece muito o mesmo jogo. Parece muito o mesmo jogo isso aqui. Aí, sei lá, esse tipo de jogo aqui me dá uma estranheza. Por causa desses gráficos aqui. uma sequência para o GameCube, o Banjo Tree, mas assim que a Rare foi comprada pela Microsoft, era esperado que o jogo viria para o Xbox, e até teve um trailer dele. Hair. Doho? Toque, toque. Segredo, cai fora. Que isso? Coitado. Ah. Bring It Home, Blue Dragon trailer downloaded. Cai fora. Você vai mesmo botar o trailer inteiro, Tio? Oi, cheguei tarde demais? Mais ou menos. Que isso? Ô, louco. Eu nunca joguei Banjo-Kazooie, então, né? Isso aí é tipo... É, tô entendendo tudo. Uau. O bom é que a porta ficou ali, né? Banjo voltou. Então Banjo Tree não apareceria na E3 de 2007. Então surgiram rumores que tinha sido cancelado. E sim, ele foi substituído pelo Banjo-Kazooie Nuts and Bolts. Mas ele era muito diferente dos primeiros Banjos que todos amavam. E o jogo recebeu muitas críticas negativas e flopou, obviamente. Earthbound 64. Esse seria o terceiro jogo de Modern. Ele começou a ser feito para SNES em 1990. Logo foi jogado para o 64, mas foi cancelado nos anos 2000. E até teria um Modern 3 para o Game Boy Advance. Mas era completamente diferente do Modern que estava sendo feito para o 64, como mostra a imagem. Com o de 64 na esquerda e o de GBA na direita. Mas o porquê do jogo... Pô, mas é óbvio, né, que não vou conseguir reproduzir o gráfico do 64 no Game Boy, né, mas beleza. ter sido cancelado, porque ele após ter sido planejado pro 64, ele foi replanejado pro 64DD, e a gente já sabe o que aconteceu com o DD. Mas a Nintendo não desistiu e voltou a produzir ele pro 64, mas por muitos problemas com o jogo e com o hardware, sem contar que estavam mais focados em desenvolver o GameCube, o Earthbound 64 seria cancelado e só viria uma versão alternativa pro Game Boy Advance. Super Mario 64 2. Esse seria o Mario 64 pro 64DD, mas a gente não tem muitas informações sobre ele. Pra que fazer um 2, cara? O 1 já é um inferno. Só de que a gente poderia jogar multiplayer, teria o Luigi e o boss que do início do game estaria... Ah, tem o Luigi. Ah, então...
Então pode. assim, bem mais completa e bonita, até com Isso umas talvez casinhas de seja Toad. fake. E provavelmente teria novas fases e estrelas, mas como eu já disse, com o fracasso do 64DD, todos esses jogos e expansões nunca saíram, infelizmente. Eu realmente fiquei curioso pra saber sobre esse Mario 64 2, mas eu acho que o que mais Seria se aproxima dele interessante, seria o Mario mas 64 DS. Mas não tem como a gente ter uma ideia completa de como ele seria, infelizmente. seria interessante, mas não sei se valeria a pena, porque tipo, lançou já o Mario 64 console e aí já ia lançar o segundo, sabe? No mesmo console ali. Eu acho que em pouco espaço de tempo, acho que não daria muito bem não. Sei lá, mano. Acho que seria estranho. Como que aquele jogo não ia ser flopado? Parece aquele jogo dos porcos do Angry Birds em 3D real. Parece aquele carro todo destruído. Ó, vamos descer no iceberg. Superfície. Mega Man Legends 3. Todo mundo conhece Esse aí é polêmicas. o Mega Man, ou Rockman, e em 2010 foi planejado sair um novo Mega Man Legends 3 para o 3DS, já que os fãs estavam cobrando muito uma sequência. Mas em novembro de 2010, Inafune, uma das principais referências quando falamos de Mega Man, ele saiu da Capcom nessa época, E foi quando eles fizeram a pior coisa do mundo. Mega Man X6. mas se propôs a continuar no desenvolvimento desse jogo. Porém, a Capcom recusou e deixou só a equipe de desenvolvimento, sem Inafune. E a Capcom também pediu para que os fãs enviassem sugestões de histórias, vilões, personagens, etc. Mas em 2011 eles cancelaram o jogo. E com essa notícia os fãs criaram um grupo, que traduzindo para português fica os 100 mil para trazer Mega Man Legends 3 de volta. O grupo chegou a quase 30 mil membros em uma semana. O objetivo era bater 100 mil para fazer com que a Capcom tivesse interesse em criar o jogo novamente. Tanto que o próprio Inafune deu suporte ao grupo, mesmo ele Ó. não sendo mais da equipe. Ele queria pelo menos poder ajudar os fãs. E até se Bonitinho. desculpou por não ter conseguido terminar o projeto dele, que nunca mais viria à tona e seria abandonado pra sempre. South Park, um Pô, que guia mesmo nunca ter jogado o 1 e o 2. Sei lá. Talvez no futuro, gente, eu tente jogar esse jogo aí, Mega Man Legends, aqui em live. Parece legalzinho. Só que eu acho que é RPG, então talvez eu não entenda nada do jogo. clone de GTA. A Ubisoft e a BuzzMonkey queriam produzir um título AAA, e assim começaram a fazer um jogo de South Park no estilo de GTA. Um South Park de mundo aberto, que você poderia roubar veículos, brigar com pedestres, etc. O jogo parecia Isso combina muito com o South Park. ser bem interessante e sairia pro PS2, Xbox e pro GameCube, mas as duas empresas não estavam acostumadas a criar títulos AAA, títulos de peso, e além disso tiveram alguns problemas internos, principalmente com um funcionário específico, e todos esses problemas fizeram eles cancelar o jogo. Ainda tem os prototipos do game, mas nada muito completo. DSiWare. Bom, esse não é exatamente um jogo, mas sim o fato de que todos os jogos do DSiWare, que era um lugar para baixar jogos e aplicações do DS, foi fechado em 2017. Então os jogos da DSiWare foram todos para a eShop do 3DS, mas em janeiro desse ano, 2021, a Nintendo tirou esses jogos da eShop, e os fãs se preocuparam achando que iam fechar a eShop também, já que já pararam de produzir oficialmente o 3DS, mas graças a Deus não. Os jogos da DSiWare voltaram para a eShop e ela continua viva, por enquanto. Ok, eu só entendi. Tô brincando. É isso aí. Como que ia ter algum desses consoles aí? Assassin's Creed 3DS. Hã? Assassin's Creed Lost Legacy sairia para o Nintendo 3DS. Ele foi anunciado na E3 de 2010 e Não tinha um Assassin's Creed de Nokia? Nokia não, mas tipo, sabe aqueles telefones de botão? Não tinha um, eu jogava que tinha um. Tinha? Java, eu acho que era ainda. Tinha. Não, não tô louco. Eu não tô louco, depois eu vou pesquisar. Eu juro que tinha em um celular lá que eu tinha de botão. a premissa seria que o assassino Elio Auditore de Firenze, desculpa, eu não sei falar esse nome, iria para a cidade de Masyaf e descobriria as origens da Ordem dos Assassinos. Mas o jogo foi cancelado em 2011 e as ideias dele foram para Assassin's Creed Revelations. Eu não achei o motivo do porquê cancelaram o game, mas eu chuto que foi porque o 3DS não tinha hardware para suportar o Assassin's Creed novo. Mas E esse aqui era pra ser, tipo, o jogo? Porque se for, tá lindo. sei lá, pode ser qualquer outra coisa, só um chute meu. Mas infelizmente, né, perdemos o jogo. Java, gente. É porque a maioria, eu acho que dos jogos de celular de botão naquela época era Java, então deve ser.
Final Fantasy 64. Na época do NES, a Square e a Nintendo eram aliadas. Os Final Fantasy sempre saíam para os consoles da Nintendo. E então começaram a planejar um Final Fantasy 64 pro Nintendo 64, obviamente. Ele foi anunciado em 1995, mas aos 45 do segundo tempo a Square traiu a Nintendo e foi lançar o jogo exclusivamente pro PlayStation. Os fãs da Nintendo ficaram putaços e o Yamauchi, o chefe da Nintendo na época, jurou que nunca mais seria um Final Fantasy em qualquer console da Nintendo porque eram traidores. Ô, louco! Pelo menos era isso que eles pensavam, né? E a Sony, que não é boba nem nada, fechou exclusividade com a Square. Mas essa mudança não foi sem motivo. Na verdade, a Square queria fazer um jogo em disco, por algumas questões de praticidade mesmo, que não dariam pra fazer no cartucho. E pra eles estava ok se o... E também eu acho que disco, né, tem mais hardware. Entre aspas, né? Porque eu não entendo muito dessas coisas, né? Tinha, se não me engano, tinha. É, eu não tô louco. É, também tinha um God of War de Java. Top demais. Ultra 64 fosse em CD, mas como sabemos, o 64 foi anunciado que era em cartuchos. Aí a Square migrou pro PS1, mostrando que não foi em si uma traição, só foi uma questão de facilidade no desenvolvimento. Vocês viram, né? Porte em inglês do Pokémon Green. Pocket Monsters foi um dos primeiros jogos de Pokémon a serem lançados. Porém, no ocidente, foi lançado como Pokémon Red and Blue, que era uma versão melhorada do Green. E então nunca tivemos uma versão traduzida para o inglês oficialmente do Green. Bom, tem algumas pessoas que tentam traduzir ele, mas não é nada oficial. Em 2004 lançou o Pokémon Fire Red Leaf Green para o Game Boy Advance. Eles eram um remake do Green e do Red, mas o Green original nunca teve sua versão em inglês lançada oficialmente. Dragon Ball Z. Caraca. É essas coisas aí que eu fico com raiva, mano. Essas mídias perdidas, assim. Tipo, essas coisinhas mais bobas, assim, sabe? Porque dava pra fazer, sabe? Dava. ZVRVS. Esse era um jogo que foi lançado em 1994 Nossa. para arcade. E nele você usava sensores de movimento para Nossa, eu jogava que era um negócio VR. controlar o personagem. Ele sairia para o 3DO Interactive Multiplayer, que era o console que tinha sido Nossa, que console é esse? para controlar o personagem. Ele sairia para o 3DO Interactive Multiplayer, que era 3DO Interactive Player. Nossa. o console que tinha sido lançado em 1993, mas por ter feito muito pouco sucesso e tido poucas vendas, o jogo do Dragon Ball ficaria apenas nos arcades mesmo. E no console ele teria algumas diferenças, já que era um port, teriam novos bosses, personagens e por aí vai. Donkey Kong Racing. O Donkey Kong Racing seria uma sequência para o Diddy Kong Racing, e foi anunciado Esse jogo aí, inclusive, eu tava pensando também em trazer. Só que sei lá, esse gráfico aí é muito bizarro. Esses gráficos de Nintendo 64 aí é muito estranho pra mim. na E3 de 2001, mas como já sabemos, a Microsoft comprou a Rare em 2002 por 375 milhões de dólares. E como Donkey Kong é propriedade da Nintendo, esse jogo nunca foi finalizado. Pô. Já viu, Thomas? Apareceu num vídeo do Fiasco. Ó, descemos. Manhunt, segmento BDSM incluído. Bom, eu realmente não achei muita coisa sobre isso, então se você souber de algo, deixa aí nos comentários. Mas de forma geral, Manhunt é um jogo meio violento da Rockstar, e eu não duvido que tenha BDSM incluído. E pra você que não sabe o que é isso, vem do inglês Bondage and Discipline, Dominance and Submission. Eu não sei se meu inglês tá errado, Talvez segue desse jogo. mas é isso. E é sobre o quê? Bom, é literalmente sobre um dos parceiros dominar o outro ser submisso, quase que um escravo. É tipo um fetiche sexual das pessoas de dominar e ser E muito bizarro, inclusive. dominado, só que levado ao extremo. É uma prática meio bizarra, eu acho. Eu não Porque tem um vídeo do Chama Preso nos seus recomendados. Eu não sei porque esse lixo tá aparecendo ali. recomendo vocês a ficarem procurando sobre, mas se quiserem também, o problema é de vocês. Só vou logo avisando que é uma merda. E bom, a única coisa que eu achei foi verdade, esse vídeo de concordo Manhunt com ele. 2 que tem os caras vestidos nesse estilo do BDSM. Mas também diversas cenas do Manhunt 2 foram retiradas por alguns motivos com a justiça, por violência. Por exemplo, a habilidade de decapitar ou poder castrar os inimigos foram retirados do jogo. Além de que ele recebeu um rating de adults only, ou seja, só adultos poderiam jogar esse jogo. Então não duvido que também Mas então, se só. Então deixa. Se só eles podem jogar. tenham retirado algo Ó, acusando golpe. relacionado a BDSM, mas eu não achei nada verídico sobre. Half-Life Dreamcast. Bom, nos anos 2000 foi anunciado um port de Half-Life pro console da Sega, o Dreamcast, e até teria uma nova campanha para esse port, o Half-Life Blue Shift. E o jogo na beta saiu para algumas análises e recebeu resultados bem mais ou menos, por não ter o online que foi permitido, por lags e freezes e até mesmo um longo tempo de carregamento. E assim em 2001 o Blue Shift saiu Nossa, essa engine também é estranha, né? Esse vídeo tem quantas horas? 37 minutos. Tinha que ser da Rockstar? Comum, gente. Pô,
É muito estranho essa engine, olha. Sei lá. foi pro Half-Life de PC, e 4 dias depois a versão de Dreamcast seria cancelada. Segundo dos devs, foi por mudanças nas condições de mercado, porém o jogo já estava completo, e em 2013 vazou uma ROM e é possível você jogar ele através dessa ROM. Super Mario Wacky World. Esse seria o Super Mario Bros 5, a sequência do World. Ele seria desenvolvido pela Nova Logic para o sistema Credo. Philips CDI, e a Philips estava desenvolvendo Deve ser um teste, né? Mas sei lá, tá estranho. um periférico Tudo é estranho. que faria o SNES suportar CDs Nossa senhora. ao invés de só cartuchos. E assim a Nintendo pediu para que eles desenvolvessem o Mario. E em 2 semanas eles fizeram Wacky Worlds. A Nintendo até se impressionou de quão bom e fluido o jogo estava, mas ele foi infelizmente cancelado pelo CD e não ter vendido muito bem. E a gente tem algumas gameplays disponíveis do jogo bem em sua fase inicial, com alguns inimigos mal programados e tudo no mais básico possível. Jogos do Cartoon Network em Flash. Quem Nossa senhora. Isso aqui o Dino vai chorar se ele ver isso aqui. lembra dos jogos Flash? Bom, a Adobe decidiu acabar com esses jogos esse ano. Então, muitos desses jogos se perderam e esses da Cartoon ficaram muito famosos lá pro início dos anos 2000. Sem contar que a própria Cartoon foi removendo esses jogos com o tempo por não trazer muita renda. Muitos Nossa. jogos foram tirados do ar, como Dudu, do Edu, do Tom e Jerry, do Coragem Acho que eu conheço aquele ali do Tom e Jerry. com o Covarde, da Mansão Foster, das Meninas Superpoderosas e por aí vai. E apesar de Nossa, eu acho que eu conheço esse também. Não é um point and click, isso aí, tipo, aqueles jogos de coiso. Tipo aqueles tipo CSI que tem pra celular. Onde você tem que, tipo, clicar nas coisas pra descobrir as pistas. Eu acho que é. Se for, eu acho que eu joguei muito no PC da escola. que muitas pessoas salvaram algum desses jogos, tem outros que não eram tão famosos e se perderam para sempre, e nunca mais serão jogados. E só ficaram guardados pelas memórias das pessoas. F, chat, F. F pelo Flash. Muito triste. Eita. Team Fortress Invasion. Esse era o pré-lançamento do que viríamos a conhecer como TF2, ou Team Fortress 2. Era um jogo de ficção científica com a premissa de uma guerra entre aliens e humanos. Mas o tempo foi passando, algumas coisas foram vazadas e os fãs aguardavam esse título, mas ele foi cancelado, com um dos devs afirmando que o jogo estava complexo demais pro tempo. Eles só queriam trazer um FPS mais simples e divertido. E assim fizeram aqueles desenhos únicos em forma de cartoon do TF2. E essa ideia antiga foi completamente esquecida e largada. Port do Garry's Mod Ah, mas olha, por um lado bom, Team Fortress 2 parece muito legal. Eu digo parece porque eu nunca joguei, né? Mas tipo, pelo que o povo diz, é muito legal. pro Xbox One. Eu não sei se isso é uma piada ou sei lá, mas realmente não tem nada oficial sobre isso. Não que eu tenha achado, pelo menos. Se vocês souberem de algo, novamente comenta aí. A única coisa que eu achei foi uma galera fazendo petição e pedindo pra lançarem um Garry's Mod pro console. Principalmente pra Inclusive, Garry's Mod também é muito estranho, PS4 e Xbox One. Já que mas parece legal. o jogo é praticamente exclusivo pro PC. E na real tem até petições pro jogo no Xbox 360. E até tem os mods e ports feitos pela comunidade, mas como eu disse, eu não achei nada oficial. Além de que se não fizeram nada até agora, é bem provável que lancem o port pra consoles da geração passada, não tem muito sentido. Parece que Garry's Mod só vai ficar pra PC mesmo. World of Warcraft Hall of Tortured Souls. Essa é uma sala cancelada do World of Warcraft. Hall of Tortured Souls, eu conheço esse nome. Não é também um easter egg lá dos computadores antigos? Eu lembro que daí tem os desenvolvedores e tudo mais lá aparecendo. Eu lembro. Eu acho que é o mesmo nome. Porém, ela ainda está no jogo e tem várias formas de entrar nela, como bugando dentro da parede ou morrendo e virando um fantasma. Lá dentro tem dois, entre aspas, quartos chamados Lamaçal do Desespero e o Poço dos Criminosos, onde tem várias pessoas presas por correntes dentro de um Infelizmente eu acho que ele não vai mostrar o outro lá. poço gigante. Porque também não tem nada a ver com o vídeo, né? É um negócio meio bizarro e provavelmente removeram isso por críticas ou pra não ter o mesmo problema do Manhunt, de virar um jogo apenas pra adultos. Enfim, eu realmente não entendo quase nada de World of Warcraft, tanto é que eu nunca joguei, e eu também não achei muito sobre isso. Então, se você souber de algo ou quiser me corrigir sobre algo que eu disse de errado, sinta-se livre pra comentar. Mas quando eu tava pesquisando eu entendo menos ainda, Tio Xil. sobre isso, eu achei um easter egg no Excel 95, que também tem o nome de Hall of Tortured Ali, ó, era esse aí que eu tava falando, gente. Souls, que você pode acessar entrando no Excel 95, indo pro número 95 da tabela, aperta Tab, vai em About MS Excel e clica nas teclas Ctrl Alt Shift e clica em Technical Support. E assim você vai entrar nesse, entre aspas, joguinho com Ali, ó, Hall of Tortured Souls. Nossa, o pior que eu falei, realmente ele mostrou. paredes estranhas e uma escada com vários nomes dos criadores do Excel passando, e subindo essa escada vem do painel, se o jogador virar 180 graus e digitar Excel KFA, uma parede na frente da escada vai desaparecer, e seguindo esse caminho vai ter uma parede com uma imagem de vários funcionários juntos da Excel, e uma Muito estranho, né? qualidade horrível e meio perturbadora. Eu não sei É o quê? Onde vai aparecer Danos do Inferno, o God do Xbox? É que isso aqui é jogos perdidos e cancelados, não é?
Não é jogo de Xbox. Sei porque eles fizeram isso, não sei se foi pra zoar, mas é bem bizarro. E é Não é tão bizarro. Não é tão bizarro assim. bizarro ter o mesmo nome da mesma sala do World of Warcraft. Não sei se tem algo relacionado entre os dois, eu acho que não, mas acho que vale citar de qualquer forma, né? Sem contar que Hall of Tortured Souls em português significa Corredor das Almas Torturadas. Então, não é algo tão amigável assim, eu diria. Eu acho que é mais uma zoeira de tipo, nossa, nós trabalhamos nesse negócio aqui, nossa, ai que tortura. Sei lá, tipo, uma brincadeira, tipo, nossa, sofremos trabalhando nisso. Sei lá, vocês devem ter entendido, né? 10 minutos de tela preta. Descemos mais. Esse jogo saiu pra PS3, Xbox e PC, e ele tava sendo planejado pra sair pro Wii também, que foi um sucesso de vendas. Ele tava vendendo mais que o Xbox 360 e o PS3, se eu não me engano foi o terceiro console mais vendido da história. Então, por que eles Caraca. não lançaram o jogo logo pra pegar o hype do Wii? Porque o console não era potente? Bom, não é bem assim, o console aguentaria sim o jogo, a questão é que o jogo ele nunca passou de só um protótipo. Agora, por que não deram continuidade à ideia, eu realmente não sei e eu não achei nada sobre isso. Halo pra DS. Esses Batman eu não gosto, não. Após o lançamento do GoldenEye Rogue Agent, várias empresas viram que dava para investir em jogos de FPS no DS, e em 2004 Halo 2 tinha sido lançado pro Xbox. Então veio a ideia de trazer um Halo pro DS. Seria uma boa ideia, não é? E então a Nintendo fez o protótipo por conta própria e mostrou pra Microsoft, buscando com que eles autorizassem o jogo. Mas como é esperado por estar nesse vídeo, a Microsoft negou e não deu os direitos pra Nintendo. Mas Uai, mas tá parecendo legal, eu só 2 anos jogaria. depois que o público veio a conhecer esse protótipo que vazou da Nintendo. Muito triste que a gente nunca viu um Halo pro DS, eu acho que ia ser bem interessante. Ué, eu jogaria. GTA 64. Sim, isso mesmo, GTA para Nossa. Nintendo 64. Na real seria um port do GTA original de Play 1 pro Nintendo 64. E a gente não tem tantos detalhes assim do game, tirando que teria gráficos melhorados e algumas novas missões. Também além de anunciado pro 64, foi anunciado um pra Sega Saturn também. Mas ele não veio pro Saturn porque foi um fracasso de vendas no ZEUA. Já sobre o Sim, sim. 64 eu realmente não sei porque ele não veio. Mas eu chuto que eles gostariam de fazer o jogo em CD e não em cartuchos e por isso abandonaram. Mas é É, talvez. só um chute mesmo, eu realmente não tenho ideia. Mas seria uma boa, mano. Sei lá. GTA no Nintendo 64. Além de estranho, tipo, é interessante. Mean Girls, The Game. No fim do ano de Hã? 2008, a 505 Games queria lançar um jogo de DS, um jogo chamado Mean Girls, baseado no filme americano de comédia de 2004, chamado, obviamente, Mean Girls. Ele foi anunciado em 2008, mas nunca saiu oficialmente, e muitos consideravam um Nossa! Lost Media, apesar de que alguns outros afirmavam que tinha saído em alguns varejos na Europa, mas não foi nada confirmado. Até que uma youtuber chamada Bob Dunga disse que tinha uma cópia do jogo e fez uma playthrough inteira do jogo. Mas antes dela conseguir o jogo, ela já tinha feito um documentário sobre tudo isso. Ela já estava procurando esse jogo há meses, gravando diversas coisas sobre, procurando desenvolvedores. Depois de muito tempo sem nada, um ex-funcionário viu todo o esforço dela e deu uma cópia do jogo que ele tinha, mas a cópia não estava funcionando muito bem. Ela estava corrompida. Que jogo mais feio, mano. Sei lá. Estranho. Parece aqueles jogos mobile. Então ela decorreu a um programador chamado Tommy Shadow, ou Tomás das Sombras, e eles juntos conseguiram botar esse jogo pra funcionar. Claro, tinha alguns glitches, alguns freezes, mas funcionava. Antes jogável do que perdido. Discos de Verdade. demo. Essas eram demos de jogos que vinham em discos antigamente. Era um bom jeito de divulgar o seu jogo, já que antigamente não tinha Steam, essas coisas onde você poderia colocar a demo online para as Sim. pessoas baixarem. Então essas demos de disco vendiam bastante em varejos e Rio. Free CD Game, a carinha dele ali. até em lojas oficiais, ou poderiam vir em brindes, tipo caixas de cereal, revistas e etc. E provavelmente muitos jogos foram perdidos nisso aí, e o único resquício que prova a existência deles são as demos em disco. Addicting Pô, muito show. Saudade disso aí. Quando ele falou GTA 64, achei que era um piratão. Caraca. Games.com. Eu nem sei porque isso tá aqui, mas bom, esse é só um site de jogos de Flash. E provavelmente com o fim do Flash nesse ano, muitos jogos de lá caíram. É tipo do Cartoon Network. Então os jogos saíram e ficaram perdidos pela eternidade pelo limbo da internet. Nada além disso, Infelizmente. nada muito específico. Não que eu saiba, pelo F no chat de novo. Pelos jogos de Flash. Ah, verdade, é você, Thomas. menos. Thomas das Sombras.
Rubidung. Esse aqui eu já tratei no iceberg do Minecraft, mas dando uma recapitulada, Rubidung é tipo o beta do Minecraft. O protótipo Eu não lembro dele ter falado. Ah, tá. Falou do sim. protótipo. Ele foi desenvolvido em fevereiro de 2009. Na verdade, não era Só por causa dessa imagem eu lembrei. bem assim. O Rubidung seria um jogo como Dwarf Fortress, um jogo mais Não conheço. de estratégia, e não como Minecraft, mas ele foi cancelado na pré-alpha. Então alguns dos assets dele, texturas, foram pro Minecraft. E Notch queria fazer um jogo em primeira pessoa, mas depois que viu que as texturas estavam distorcidas, ele passou um tempo arrumando elas, e nessa época ele conheceu o Infiniminer, que era um jogo de mineração. E assim ele teve a ideia de cancelar o Rubidung e criar um novo game a partir do Rubidung. E o nome do jogo seria Cave Game, que mais tarde se tornaria É o jogo da caverna. Rio DCD o Minecraft. Pokémon Red and Blue cartuchos de eventos. Esses eram cartuchos que você poderia comprar em lojas lá na gringa. Eu não sei se vieram pro O que é esses negócios aqui? Não sei se vocês conseguem ver meu mouse. O que é isso aqui? Oxi. Brasil, mas enfim. Neles você colocaria o cartucho e teria um evento especial que te daria um Pokémon lendário. E o mais raro dos cartuchos era o do Red and Blue, por ser um Pokémon muito antigo, então a gente não tem muitos detalhes disso. Só que um Pokémon viria um Mil, mas tirando isso, nada tão específico. E eles já são considerados cartuchos perdidos, de tão raro que são. Beta Build de 2004 do Roblox. Bom, essa aqui é bem, como eu posso dizer, nebulosa. Não mudou muito, continua a mesma brincadeira. O Roblox antes se chamava GoBlox, quando estava na sua versão alpha. Logo virou Dinoblocks e em seguida mudou para Roblox. E as builds mais antigas que a gente acha Eu lembro dessa história por causa do Bruno Hatak. são as de 2007, já que as builds de 2006, 2005 e 2004 foram completamente apagadas. Mas apesar da gente não achar as builds de 2006 e 2005, ainda existem vídeos dos devs jogando nelas. E algumas prints da de 2004, mas a build em si desses 3 anos foram completamente perdidas e a gente nunca vai saber o que tinha nelas. Provavelmente não tem nada demais, só são coisas simples, mas vai saber, né? Mesmo assim, é interessante, sabe? Tudo que é perdido, nem que seja simples ou qualquer coisa, sabe? Desperta uma curiosidade que você quer ver essa coisa, sabe? Tipo, mesmo que seja a pior coisa do mundo. Sei lá. Nossa, ai que porcaria. Mas, interessante. Porque foi assim. Descemos mais. James Bond pra Virtual Boy. Bom, eu não tenho muito o que falar sobre isso, o único detalhe que a gente tem é que seria um jogo de corrida. Mas ele não saiu porque o Virtual Boy flopou totalmente. Outros diversos jogos do Virtual Boy também não vieram, como Mario Kart, entre outros. Então não tem muito mistério. O Virtual Boy era aquele tipo VR, né? Aquele trambolho. Roblox tá muito lindo. Eu sei, eu jogo Roblox, gente. Nisso. Jogos religiosos no Atari 2600. Deu uma erradinha, mas beleza. O Atari foi um dos primeiros consoles de sucesso no mundo, lá no início dos anos 80. E por essa onda de jogos e consoles estarem bem no início, não se tinha tanta fiscalização sobre os games, então obviamente muitos jogos bizarros viriam pro console. Mas o único religioso que eu achei foi um chamado Crossing of the Red Sea, que era um jogo inspirado na história bíblica de Moisés atravessando o Mar Vermelho que foi aberto por Deus, para salvar o seu povo da escravidão. E assim teria que desviar das cobras, e é nisso que o jogo se trata. E só foram produzidas menos de 100 cópias pro game, se tornando extremamente raro, tendo um de seus cartuchos vendidos por $10.400. Muita grana. Nossa, vocês comprariam, gente? Eu não sei se eu compraria, não. Agora parando pra pensar, mas seria interessante. Grana, né? Mas enfim, esse jogo não foi perdido ou esquecido, ele só é raro. Então eu acho que sim, talvez tenham diversos jogos religiosos ou até mesmo satânicos que foram rejeitados por Caraca. serem pesados demais. Ou talvez nunca venderam, vai saber, né? Air World. Esse também seria um jogo pro Atari 2600, que foi cancelado por causa da crise do mercado de games de 1983. E essa crise aconteceu principalmente por causa da Atari, que dominava o mercado, e tomou péssimas decisões na época, principalmente com o jogo Alien The Extraterrestre. Esse jogo é horrível, chat. Esse jogo, pior coisa of the world. O jogo era inspirado no filme Alien, que tinha feito um puta sucesso na época. E com isso a Atari rushou um jogo do tema em um mês. E como era esperado, ficou horrível o jogo. E vendeu tão pouco que enterraram as fitas do jogo em um deserto no Novo México. E logo em seguida a empresa faliu e o mercado quebrou. E um dos jogos que estavam sendo produzidos na época era o Air World. E ele seria a sequência dos outros 3 jogos, o Fire World, Water World e Earth World, que eram jogos sobre os 4 elementos. E esse jogo seria inspirado num manuscrito chinês antigo chamado I Ching, mas logo ele foi cancelado. Nintendo World Championship. Pô, mano. Que raiva, velho. O quarto cancelado, só faltava um jogo, cara.
Bom, essa era uma competição da Nintendo em 1990, onde as pessoas ganhariam um cartucho especial para participar de um torneio. E tinham 3 categorias, a Sub-11, a de 12 a 17 e a mais 18. Os vencedores em ordem foram Jeff Hansen na Sub-12, Thor Ackerland na 12 a 17 e Robert Whiteman na 18+. Os vencedores ganharam $10.000 cada, um carro conversível Geometry de 1990, uma televisão de 40 polegadas e um troféu. Já os que perderam ganharam Nossa, esse Mario. conversível Geometry de 1990, uma televisão de 40 polegadas e um troféu. Socorro, Luigi. Não era um cogumelo. Já os que perderam ganharam $1.000. Nada mal, né? E esse se tornou um dos cartuchos mais raros do NES, já que só foram feitos para essa primeira competição. O jogo que eu encontrei Blackmoor. Protótipo de Smash no SNES. Bom, sobre um protótipo no SNES eu realmente não achei nada. Até onde eu sei, o Smash começou com um protótipo no Nintendo 64, e veio com o nome inicial de Dragon King The Fighting Game, que seria um jogo de luta entre Não tem no 64 um Smash? 4 personagens, e logo tiveram a ideia de incluir personagens já existentes da Nintendo, e assim surgiu o Smash Bros. Mas Ai, óbvio. sobre um protótipo do SNES eu realmente não achei nada, tirando que o próprio criador do Iceberg disse. Um usuário perguntou: protótipo de Smash para SNES? E ele respondeu: confesso que isso foi meio inventado, mas basicamente Masaru Sakurai, o criador do Smash, fez um jogo similar ao Smash no SNES, que foi cancelado, mas serviu de precursor para o Smash original. Olha, eu realmente não achei nada sobre isso, nada verossímil ao menos. Talvez ele tenha confundido com um protótipo do Nintendo 64, porque a história é bastante similar, mas se vocês souberem de algo que envolve o SNES, digam aí. Arcades originais de Pong. Pong foi um dos primeiros jogos de sucesso na história, e por mais que seja simples, ele era bem divertido pra época, e mostrava que o mercado de games tinha futuro. Porém, as primeiras máquinas de arcade dele são extremamente raras, por terem quase 50 anos. São máquinas que nunca mais vimos, e as mais antigas que temos são muito caras, cerca de $5.000 cada, mais ou menos uns R$25 mil. Uma grana boa pra uma máquina de um jogo simples como esse. Mas as primeiras são realmente um mistério. A gente não sabe se elas foram descartadas, se estão com colecionadores, ou se simplesmente estão abandonadas em algum lugar. Tomara que esteja com algum colecionador que trate muito bem essas máquinas raras, ok? De Street Fighter para NES. O primeiro Street Fighter de arcade foi planejado para ter um port no Nintendo Entertainment System, ou NES. Que negócio feio. Mas é muito nebuloso, a gente só sabe da existência desse port por causa de um cara chamado Frank Cifaldi, que encontrou uma screenshot nos arquivos da Capcom. Mas ninguém sabe por que foi cancelado e muito menos temos um port do jogo. Só sabemos da existência dele por causa dessas screenshots, mas a gente não tem nenhuma informação sobre ele. Essa parte do iceberg ela envolve grupos extremistas e coisas bem pesadas, então se você é muito novo, eu não recomendo que você veja. E YouTube, antes que vocês cancelem o meu vídeo, ele de forma alguma é uma apologia a grupos terroristas ou extremistas, é só um vídeo documentando eles. Beijos, YouTube, não me cancela, por favor. Bom, vocês foram avisados, né? Eu digo mesmo que ele disse. Alô, YouTube, alô, Buiá. Atenção. Atenção. Eu só tô reagindo. Abismo. Agora é de medo mesmo. ZX Spectrum jogos customizados. Tá, esse é um dos últimos tópicos que são bem de boas e não tem muito o que falar. O ZX Spectrum era um computador de casa de 8 bits que foi desenvolvido em 1982. Ele era programado na linguagem BASIC, e era uma linguagem muito fácil para você fazer jogos e etc. Então diversos jogos customizados já devem ter sido feitos para ele, mas que nunca vieram a aparecer ou serem publicados. Mas não tem nada muito específico, não que eu saiba pelo menos. São só jogos esquecidos ou nunca publicados. Como eu disse, esse é o tópico mais tranquilo dessa camada. Agora sim a parada vai ficar boa. Hezbollah Training. Tá, isso é bem bizarro. Os Hezbollah são um partido político islã libanês e eles têm um exército mais forte do que do próprio Líbano. E são considerados por muitos um grupo começou. terrorista. Os mesmos são financiados pelo Irã e têm muitos voluntários, e assim para crescer seu poderio, principalmente com os conflitos com Israel, eles fizeram um site para recrutar mais pessoas jovens, chamado Play and Resist, ou em português, Jogue e Resista. E esse jogo em Flash se consiste em jogar mísseis em Israel, treinar táticas militares e até mesmo simulando um ataque real que eles fizeram em Israel. Mas esse site e os jogos Flash foram derrubados e perdidos por toda a eternidade. Mas eles também fizeram outros 2 jogos para PC, um chamado Special Force e outro Special Force 2. A fotinho dele. Mano. Não deve ser de verdade. Ou será que é? Mano, os caras eram loucos. Então, provavelmente deve ser de verdade. Olha a carinha dele.
Tale of the Truthful Pledge, que significa Special Force 2, o conto da promessa verdadeira, que mostra o conflito entre islãs e judeus na região. E o jogo consta em um soldado de Hezbollah lutando contra soldados israelitas. E até teve um jogo de celular para Google Play chamado Holy Defense, que era um FPS que constava em lutar contra forças israelitas. Mas tudo isso foi Na Play perdido e Store. apagado na internet, já que eram coisas de cunho político bem bizarros, então a própria Google Play tirou, Que ou bom. outras autoridades da internet acabaram retirando. Mas pensa naquela época em que o jogo ainda estava na Google Play. Imagina você jovem procurando um jogo de FPS na Google Play e se depara com um jogo chamado Holy Defense, onde você tem que matar israelitas e serve como treinamento militar. Ia ser bem bizarro, não é? Eric É. Olha. Bizarro. E esdrúxulo. Mas mesmo assim. Interessante, sabe? Tipo. Sabe, eu fico muito triste, assim, com mídias que são perdidas e tudo mais. Mesmo sendo algo horrível, assim. Harris do 1.odds. Em 20 de abril de 1999, dois Nossa, ok, isso aqui é muito coisa. jovens entram no colégio de Columbine nos Estados Unidos e matam 13 pessoas e ferem 24, além de ambos cometerem suicídio logo em seguida. O massacre de Columbine foi feito por dois jovens doentios, Eric Harris e Dylan Klebold. É um dos Muito mais famosos doentios. massacres da história. Ambos tinham sérios problemas psicológicos, sofriam bullying, tinham depressão e eram fascinados por armas e jogos violentos. Um deles era o Doom, e com investigações policiais descobriram que o Eric Harris tinha vários .odds, que eram mapas modificados de Doom, e muitos deles foram publicados online na época. E um deles até era na escola de Columbine, mas esse nunca foi postado oficialmente. Enfim, existem vários .odds que o Eric Harris tinha feito e que foram perdidos simplesmente. E tem até um vídeo do próprio Eric mostrando um mapa. Se liga aí. That chainsaw, that's annoying as hell. Let's sprint. Que doideira, mano. Those are some creepy ass trees. Or whatever they are. Go inside this building here. Probably see out the windows, shoot out the windows. That's make me break my keyboard. Someone fucking kills me, what my Servers de MMO Triste, né? pessoais mortos. Muitos MMOs são fechados com o tempo ou abandonados pelos seus criadores, deixando apenas os jogadores lá, que continuam muitas vezes jogando. Um deles é o Worlds.com, que foi abandonado há muito tempo atrás, conheço. mas alguns jogadores continuaram lá e foi até descoberto que fizeram um culto lá. E o Nex Uou. Elite stalkeia pessoas dentro do jogo e doxa elas na vida real, e é visto como um deus por alguns. Pera. Ele já falou isso aí no iceberg do Minecraft, eu acho. Acho que ele deu uma pequena pausinha pra falar sobre isso. Enfim, existem Eu lembro dessa imagem. muitos MMOs abandonados em que os jogadores criam cultos essa ou imagem coisas bem também. bizarras, tipo os cultos esotéricos do Club Penguin. Enfim, se você entrar em algum MMO abandonado, cuidado que podem ter coisas que você não vai querer ver ou passar. Cuidado. E o Switch? Olha, eu acho que esse é o mais nebuloso. Pera, mas o jogo não foi perdido, então. Ele só, tipo, é meio que abandonado e o povo... Mas, tipo, não foi perdido, sabe? Tipo, dá pra entrar ainda no jogo e tudo mais. mais bizarro de todos os tópicos aqui. Eu acho que é o que a gente tem menos informação. Mas basicamente é um jogo de 1989 de terror, desenvolvido pela Caravina Corporation. Caraca. Esse jogo ele é bem simples, você pode escolher jogar ou com Guest ou com Porto. Era muito difícil jogar com Guest porque ele era invisível, então as pessoas jogavam com Porto. E nesse jogo você explora uma mina de carvão, que tem alguns zumbis e espíritos, nada demais por enquanto, né? Jogando com a Minecraft Porto 1. você teria uma jogabilidade mais envolvendo puzzle, enquanto o Guest era o único que atacava inimigos, então seria mais de combate. E o jogo quando era zerado ele se deletava do PC do player, fazendo ser um jogo extremamente escasso e difícil de se encontrar, já que também não foi um grande sucesso, e uma das cópias foi vendida aparentemente por $733 mil, quase Nossa 4 milhões de senhora. reais, para o Yamamoto Ryuichi, que faria uma gameplay completa do jogo e gravaria ela. Mas a gente só tem um vídeo dele chorando, se liga aí. A gente não sabe Ué? por que ele chorou, mas na wiki do jogo fala que tem coisas bem bizarras, como tortura e outras coisas bem Opa. pesadas. Além de que esse jogo em si ele tinha uma premissa bem estranha na parte externa, já que só foram produzidas 5 mil cópias do jogo, e todas que eram jogadas eram apagadas, porque segundo os devs a intenção era que se fosse como a realidade, só pudesse ser experimentado uma vez. Sério, tudo que tem sobre esse jogo é bem escasso, bem estranho, é muito difícil achar informação sobre isso, então Oh, esse aqui... Pegou, hein? Pegou esse. se vocês Caraca. souberem de algo, por favor, deixa aí nos comentários. Oh.
Deck Hunt. Esse é o SCP-4962, que diz que existe Ah, mano, esses negócios desse CP, cara. Ah. um jogo chamado Deck Hunt para NES, onde você teria que atirar em patos. Ele seria uma cópia de má qualidade Duck do jogo Hunt. real do NES, o Duck Hunt. Enfim, nesse jogo você usa uma .50 para matar patos, e sempre que um morre o cachorro pega eles. Mas se você falha no objetivo aparece essa tela, com o cachorro segurando o pato de forma completamente bizarra e absurda. E na wiki desse SCP é dito que após jogar o jogo e ver esse cachorro você começa a sonhar com ele, e ele ficará no seu subconsciente para sempre. E muitos relatos dizem que as pessoas após verem isso começam a matar patos e comer eles, como se E você deixa ele bem aí, né? Nossa, esse alerta, mano. estivessem possuídos. Bom, eu não preciso nem dizer que é só Ele deixou de propósito. um SCP e tudo isso é fictício, mas que a história Óbvio, óbvio. bizarra é. Limpeza étnica. Esse é um FPS criado em 2012 por uma Ah, conheço também. Muito. Nossa, que jogo babaca isso aí. organização supremacista branca chamada National Alliance. E nesse jogo nós controlamos um neonazista e, entre aspas, uma guerra racial. E nesse jogo a gente sai matando pessoas de outras raças que são estereotipadas ao extremo. Por isso o nome do jogo, que em português significa limpeza étnica. E o próprio fundador da organização alegou que o objetivo desse jogo era influenciar jovens brancos a se juntarem à causa. Tanto é Muito. Né? Tipo, por que você é doente? que existia um projeto chamado White Law, ou Lei Branca em português, que queria fazer vários jogos racistas, mas foram barrados pelo governo. E esse jogo, pelo menos as mídias físicas dele foram apagadas no mundo. Mas talvez você ainda Bom. consiga baixar alguns ports online. Kek Croc. Kek Croc seria um jogo de Sega Genesis em 1993. Acho que eu já ouvi falar nisso aí. Não sei quem que falou desse jogo, mas já ouvi falar. E ele foi divulgado pela primeira vez no 4chan, porque tinha Kek no nome, que é uma risada que usam nos chans normalmente. Bom, esse jogo é mera especulação, não existem provas verídicas da existência dele. E dizem que tinha porte dele pro PC, NES e Game Boy, além de, claro, do Sega Genesis. E esse jogo era horrível, tinha gráficos péssimos, controles horríveis, uma história terrível, parecia um jogo meme mesmo. Nele você controlaria um crocodilo antropomórfico Kek, chamado né? Kek Croc. E seria um jogo de plataforma, basicamente. E até teve esse cara que supostamente achou uma cópia em mídia física, mas não tem como garantir a verossimilidade do vídeo. Apesar de ter algumas runs pra baixar que confirmam que o jogo é horrível. Enfim, a gente não tem como confirmar se esse jogo é real ou não, e se ele é, ele não saiu pro Sega Genesis, e também tem a possibilidade dos caras do próprio Chan terem feito ele, de tão ruim que ele é. Talvez, ó. É uma possibilidade. Caraca. Ô, mano, o Chuck Seal, ele pensa muito, cara. Que isso? Pikmin, programação de inteligência artificial com autoconsciência. Pikmin é um jogo de Isso é muito estratégia bizarro. desenvolvido pela Nintendo, e nele a Nintendo queria fazer uma inteligência artificial que não fosse linear e escolhesse o que fazer e quando fazer, o que seria bem bizarro. Mas o Miyamoto disse que eles poderiam deixar os Pikmins agirem livremente, mas deixariam os players frustrados, até que a equipe da Nintendo disse que a versão da E3 onde estavam linear estava bem melhor do que essa de autoconsciência, e o Miyamoto replicou: "Vocês estão confundindo melhor com fácil." E isso nos traz vários questionamentos. A gente já sabe que a Nintendo é cheia dessas coisas estranhas envolvendo consciência e controle mental, tipo os controles do Nintendo 64, e agora a autoconsciência nos Pikmins. Apesar de ser só teoria da conspiração, tudo isso Dá medo essas coisas aí de robô, essas coisas aí. Inclusive, até a Lu tem medo disso. Ela tem muito medo desses negócios de inteligência artificial e tudo mais. Eu entendo ela, dá medo mesmo. bem bizarro, eu acho. E aqui foi uma pergunta pra vocês quiserem responder nos comentários. Vocês acham que é possível deixar uma inteligência artificial consciente? E se a gente conseguisse, isso seria bom pra gente e pra ela? Bom, fica aí a pergunta pra quem quiser responder. É uma pergunta que talvez não tenha resposta. Tipo, não tem como imaginar como seria. Porque até hoje não fizeram nada parecido, mais ou menos. Tipo, consciência tipo, total mesmo. Já tentaram fazer uns robôs e tudo mais, com inteligência, essas coisas, mas nada chegou, entre aspas, perto de uma inteligência real, assim, e tudo mais. Então é uma pergunta bem difícil de responder. Talvez até impossível. Mas não digo nada, né? Bom, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Um bom dia Adorei a o todos vídeo. e falou. Caraca, nossa. Então, tchau, então. Que isso? Ah, então, tchau. É isso, gente. Esse foi o vídeo aqui. O iceberg dos jogos perdidos / cancelados do Chuck Seal. Muito bom. Gostei do vídeo.
Como sempre, adoro Chuck Seal.